Paz e graça, povo de Deus, você que ainda não é inscrito no nosso canal, vem aqui nessa lupinha, clica aqui, vem em digita PR Thiago Salomão, vem aqui ó, inscreva-se, e aí você vem e ativa todas, para que você receba todas as notificações. Aproveita, vai aí, assiste, porque eu tenho certeza de que Deus, Ele vai falar com vocês através de uma palavra dessa aqui. Amém? Que Deus abençoe, forte abraço, tchau, tchau. Meu Senhor, Rei da Glória, Pai. Senhor, para um culto, meu Senhor, Rei da Glória, Pai. Meu Senhor, para prestarmos um culto racional a Ti, Pai amado e querido, meu Senhor, Rei da Glória, Pai. Senhor, toma este culto em Tuas mãos, toma as nossas vidas em Tuas mãos. Toma, meu Senhor, a palavra em Tuas mãos, Pai amado e querido, meu Senhor, Rei da Glória, Pai. Senhor. Senhor, a mensagem que eu irei trazer nesta noite, Pai amado e querido, Pai. Senhor, que seja um divisor de água em nossas vidas, que seja um divisor de água na vida daqueles que estão aqui, daqueles que irão assistir, daqueles, meu Senhor, que receberem esta palavra, que não vem de mim, mas vem de Ti, Pai amado, e que Deus, meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai. Senhor, usa a minha vida, Pai, e que a minha vida seja um canal, Senhor, Rei da Glória, meu Senhor, um instrumento do Senhor, Pai, na vida dos Teus filhos desta noite, Pai amado, que Deus, é o que eu te peço, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Aleluia. E eu quero compartilhar uma palavra com vocês. E eu creio que essa semana, né, não se fala em outra coisa a não ser sobre a Semana Santa. E nós, como cristãos, nós vemos que o verdadeiro significado da Páscoa, nós sabemos o verdadeiro significado da Páscoa, mas o mundo lá fora criou-se um mercado, criou-se um rótulo, aonde o coelho é símbolo da Páscoa para eles, aonde movimenta o comércio para comidas típicas, no caso nós baianos, tem o título como comida baiana, comida com azeite, o peixe. Mas a Páscoa, ela tem uma visão bíblica totalmente diferente do que o mundo tenta oferecer. A Páscoa, no Velho Testamento, ou passagem, significa o momento onde Deus faz uma promessa ao povo de Deus, que um espírito da morte passaria por todo o Egito, mas aqueles que eram do Senhor. Aí eu vou ler o texto bíblico, para dar base. Escolhi três textos bíblicos para trazer nesta noite, mas só dando uma introdução. E o Senhor faz uma promessa, e o povo tinha que escolher um cordeiro, e o cordeiro, ele tinha que ser como? Sem mancha, perfeito, e todo aquele que tivesse
o sangue no umbral da porta, o espírito da morte passaria e conservaria aquela família viva. O primogênito. É um sinal aonde o Senhor traz como libertação daquele povo. E para só não ficar nas minhas palavras, abram aí em Êxodo, capítulo 12. O tema da nossa mensagem de hoje é o verdadeiro sentido da Páscoa hoje. Talvez domingo eu não estarei aqui, mas talvez é um assunto que é vasto e a pastora, se quiser, domingo pode trazer algo para complementar. Êxodo 12, versículo 14, que diz assim: esse dia será para vocês um memorial, e vocês celebrarão como festa ao Senhor. Suas gerações celebrarão como estatuto perpétuo. Aí, ainda com a Bíblia aberta, abra lá em 1 Coríntios capítulo 5, versículo de número 7. 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Todos acharam? Posso ler? Amém. Que diz assim, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 7. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. E o último versículo, não precisa abrir não, porque esse versículo aqui todo mundo já conhece. João capítulo 1, versículo 29, que vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E como eu disse, a Páscoa não é apenas uma data, uma tradição, aonde o anfitrião não é o coelhinho da Páscoa, mas o Cordeiro que no Antigo Testamento livrou o povo de Deus de ter o primogênito morto, e séculos depois, quando chega o período também da Páscoa e o Senhor celebra a ceia com seus discípulos, seria um momento onde o Cordeiro de Deus seria ali imolado, sacrificado, para que houvesse libertação, para que houvesse anulação de condenação sobre as nossas vidas. E a gente vê hoje, infelizmente, Diácono Rebouças, uma distorção do verdadeiro sentido do que se comemora a Páscoa. Se você perguntar hoje em dia a qualquer um,
a Páscoa? Vão lembrar, como eu falei, eu gosto de chocolate, eu não sei quem é que não gosta, a não ser quem tem intolerância. É gostoso. Mas vai muito mais além. A Páscoa, ela reflete para o sacrifício que foi feito por mim e por você. E a gente vê hoje, as pessoas, elas lembram de tudo. É o melhor banquete. Eu estava dentro do ônibus, eu estava vindo. Dentro do ônibus não, de manhã na estação do Surunga. Eu subi na escada rolante. Uma pessoa disse, faz assim, amanhã vai ter o baba, né? De saia, ou baba do vinho. Mas não lembra? Ei, teve uma pessoa que foi um cordeiro que derramou sangue para que eu e você pudesse estar aqui hoje. O véu do templo ele foi rasgado para que eu e você. Por isso, quando o apóstolo Paulo ele vai dizer em 1 Coríntios, quando ele faz ali a celebração da ceia, e ele fala: fazei isto em memória de mim até que venha. O Senhor está dizendo, ei, a Santa Ceia não é só para celebrar um cálice de vinho ou um pedaço de pão, mas é para que eu entenda que o meu Senhor se sacrificou, foi sacrificado para que eu pudesse ter vida, para que eu fosse liberto. A Páscoa simboliza o quê? 450 anos o povo passou escravo. Deus levanta Moisés para ser um libertador. E a festa da Páscoa fica como um memorial. Memorial de quê? De que um dia estávamos condenados, de que um dia estávamos nas mãos do inimigo, e um sacrifício foi feito para que hoje pudéssemos estar aqui. Então a Páscoa é um memorial que liberta. A Páscoa é para nós lembrarmos que houve uma via dolorosa, aonde o homem ele carrega uma cruz que não era dele. Segundo alguns historiadores, na hora de pregar Jesus na cruz do madeiro, até chegar ao local para apregoar as mãos de Jesus, teve que ser feito um esforço para que a mão chegasse no local da marca para o prego entrar. Aí a gente vai mais profundo. Sabe, quando Jesus ele toma aquelas chicotadas, o azorrague, é um chicote romano, só que ele não tem uma ponta só. Eles são 12 pontas. São 12 tiras de couro, com ossos na ponta e com bolas de metais. Então, uma chicotada valia como 12. O tempo da Páscoa é para nós lembrarmos do sacrifício, da dor,
passou por mim e por você, para que houvesse uma libertação. Eu estou comemorando a Páscoa, não é por causa do coelhinho, não é por causa do chocolate, mas é porque alguém lá atrás se sacrificou, se entregou, que no momento de angústia disse ao Pai: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. É Jesus dizendo: ei, Senhor Pai, a minha vontade, eu como ser humano, a minha vontade é de não ir, a angústia é de não ir, mas contudo, eu estou debaixo de uma missão. Qual é a missão? É me entregar, para que lá na frente o povo entenda que teve um cordeiro que foi entregue. Glória. A Bíblia vai dizer que ele se fez maldição. Imagine aí quando Jesus está na cruz do Calvário, e ele vai dizer: Deus meu, por que me abandonaste? Porque naquele momento o pecado de toda a humanidade estava sobre ele. O castigo que nos traz a paz. A Bíblia vai dizer que por causa das suas pisaduras nós fomos sarados. Deus, Ele manda que Israel lembrasse para sempre daquele dia de libertação. Era a festa que era comemorada, era uma das festas de Israel que era comemorada ano a ano, para lembrar da libertação. Assim como nós celebramos a Santa Ceia todo mês, para lembrar do sacrifício do Senhor que foi feito. Se a gente entendesse a fundo esse período do ano, a gente não ia se preocupar com comida. Eu creio que aqui a gente não vai se preocupar, como muita gente perguntando: e aí, já comprou peixe? Ele disse: aí, eu estou dando graças a Deus porque eu estou em pé, eu estou dando graças a Deus porque eu estou vivo, eu estou dando graças a Deus porque eu estou completando mais um dia de pé na presença dEle. Eu estou feliz, sabe por quê? Porque eu estou lembrando do sacrifício que foi feito por mim, mesmo eu sem merecer. Ele escolheu se sacrificar por mim. Então, a comida, se tiver, amém. Se não tiver, amém também. Esse período seria um período onde a gente deveria aplicar aquele jejum. Seria um período a qual a gente tinha que fazer o quê? Começar a refletir a nossa vida, a libertação que houve, do lugar aonde Deus tirou cada um aqui. Cada um sabe aonde foi o poço que o Senhor tirou. Eu sei de onde foi que Deus me tirou. E se eu continuasse, como os meninos dizem, hoje eu seria papo de estampa de camisa. Saudade. Então, a Páscoa, ela nos aponta para a libertação, para a anulação. Por isso a Bíblia vai dizer que pela mão de um homem o pecado entrou, mas pela mão de Jesus houve regeneração. A Páscoa, ela representa a restituição.
foi salva da morte física, da condenação física. Nós também, como Jesus, ele desce como Cordeiro de Deus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, como diz João 1,29, que ele aceita a missão do Pai. Jesus, ele está dizendo, eu estou descendo para libertar um povo. Eu estou descendo para que em 2026 o povo lembre daquilo que eu fiz na cruz do Calvário. Pense aí, aquela cruz era minha e sua. Verdade, Deus. Mas Jesus, ele disse, não, eu tomo a cruz no lugar dele, para que em mim haja vida nele. Glória a ti, Senhor. Celebrar a Páscoa é reconhecer que Deus nos resgata, nos protege, nos livra da condenação. Ei, existe uma palavra, está dentro da Bíblia, não é frase minha, dizendo que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ou seja, na cruz do Calvário, o Senhor anulou toda a condenação. Ei, o contrato que Adão assinou, que Adão entregou ao diabo no jardim do Éden, passando na cruz do Calvário, o Senhor diz, ei, eu estou rasgando, eu estou anulando toda e qualquer sentença. Glória a Deus. Aleluias. O engraçado é que as pessoas, elas lembram de Cristo, até lembram de Cristo na Páscoa, mas lembram só da ressurreição, ou do momento onde Jesus ele entra na entrada triunfal. Eu até vi os ramos na porta, bonitinho. Utilizando aquilo ali como uma simbologia, como um amuleto. Mas o verdadeiro sentido é que Jesus foi o Cordeiro perfeito de Deus, para que nós celebrássemos a Páscoa verdadeiramente, com um verdadeiro sentido de que alguém se entregou por mim, mesmo sem eu merecer. Aí a pergunta é que eu faço, Senhor, diante de tanto festejo, aonde é que o Senhor fica? Aonde é que fica a memória do sacrifício do Senhor por nós? É tudo um pretexto para que haja glutonaria. Você vai ver. Domingo vai ser o bebedice. Aí chega na segunda-feira, você vai ver, você vai ligar a televisão, você só vai ver a bagaceira.
daquele que se fez pecador. Sabe, eu não sei se vocês já tiveram um amigo assim, para dizer, minha cá, qual é a dívida aí? Eu assumo, eu pago. Está devendo o que aí? A dívida é minha, você não deve mais nada não. Foi isso que Jesus ele fez na cruz do Calvário por mim e por você, dizendo, ei, eu assumo a dívida. E uma não é parcelado, nem é no débito, ou nem é no crédito. É à vista. Aí, esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. É lembrar do sacrifício, é lembrar do flagelo, da morte, mas também de lembrar de uma coisa, de uma promessa que o Senhor nos fez. Porque quando Jesus ele fala que estava chegando o momento do Filho do Homem ser entregue, Pedro permite que Satanás entre. E Pedro começa a dizer para Jesus ele não ir. Para Jesus não se entregar. Porque o diabo sabia que se Jesus ele se entregasse, a promessa de restauração estava completa, estava concluída, a obra da redenção estava concluída. Isso dá uma pregação, a obra da redenção. Aleluia, Deus. Glória a ti, Senhor. A obra da redenção estava concluída, estava consumado, como o próprio Jesus ele diz na cruz, está consumado, está concluído o plano. Eu não sei falar bonito assim, né? Eu sei que está na Bíblia, mas é o trava-língua bíblico, eu não consigo não. Está consumado, está pago. É Jesus dizendo, Pai, eu concluí a obra que o Senhor me deu. Igreja, como eu falei, o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele também faz uma promessa. E quando Jesus ele morre e ressuscita, ele fala que ele iria para o Pai, mas ele iria preparar um lugar. Sabe o que é isso? É Deus dizendo, ei, vocês não vão ficar a vida toda nesse lugar. Existe um lugar preparado para mim e para você. Existe um lugar preparado para aqueles que creem, para aqueles que permanecerem. Porque a crucificação, a morte de Jesus não é para nós vivermos só uma vida terrena. Aqui a gente está passando um período, um aperfeiçoamento para quando nós chegarmos no céu. No céu. No céu onde está instalado o trono de Deus. Aleluia.
é onde está preparado o lugar aonde o povo de Deus irá morar. A promessa é de redenção. A promessa era para voltarmos à configuração original. Infelizmente ainda a gente ficou com um resquício da configuração do pecado de Adão. Mas eu sei que cada dia a gente luta para mortificar a natureza adâmica, para que a natureza de Cristo ela prevaleça sobre as nossas vidas. O verdadeiro sentido da Páscoa é Cristo, é o Cordeiro que nos libertou do pecado, da morte, do juízo e nos deu a garantia de vida eterna. Cada um de vocês entendeu essa mensagem de hoje. E eu estava falando com o Senhor, eu vou pegar essa mensagem, mas eu falei com o Senhor não é por demagogia não, mas essa mensagem eu nem precisava pregar lá na igreja. Porque não é porque o povo de Israel é o povo perfeito, é o povo bonitinho não, mas é um povo que graças ao Senhor é um povo que é instruído na palavra, o povo sabe o verdadeiro sentido. Glória a Deus. Não é porque o bispo Tiago está achando que o povo da igreja dele é um povo santo. Não, nós somos pecadores. Mas a visão, nós sabemos qual é a visão, qual é o sentido, qual é a direção. Vivemos o amor de Deus através dessa ação. Eu fazendo essas leituras no ônibus, vindo para cá. Aleluia. E eu lembrando, o Senhor falou comigo de João 3,16, o amor de Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito. É esse sacrifício que nos alcançou, que nos libertou, que nos resgatou. Amém, igreja? Amém. Vamos orar. Pai amado e querido Deus, meu Senhor, Rei da Glória, Pai, entendemos mais um pouquinho nesta noite, Pai amado e querido Deus, Pai, o verdadeiro sentido da Páscoa cristã. Não é aquela Páscoa, Pai amado, comercial, para vender alimentos, para vender, Pai, chocolates, Pai, aonde o coelhinho da Páscoa é o tema central, Pai amado e querido Deus, mas sabemos que o tema central é Cristo. Sabemos que o tema central, Pai amado e querido Deus, Pai, é o sacrifício de Deus, Pai amado e querido Deus. Senhor, para resgate, Pai, daqueles que creem, daqueles que confiam, daqueles que entregam as suas vidas ao Senhor, Pai amado e querido Deus. Pai, e que essa mensagem, Pai, possa ecoar, Pai amado e querido Deus, em nossos corações, Pai. Não só esta semana, Pai, meu Senhor, mas todos os dias ela possa arder como uma brasa viva dentro dos nossos corações, Pai amado e querido Deus. Pai, eu oro, Pai amado e querido Deus, pela vida dos teus filhos, pela vida daqueles que estão aqui, Pai amado e querido Deus, da igreja, pela vida daqueles que estão nos assistindo, Pai. Meu Senhor, Rei da Glória, Pai. Meu Senhor, meu Rei da Glória, Pai,
E que nas vidas dessas pessoas, Pai, que ainda não aceitaram o Senhor Jesus como o único e suficiente Salvador, haja restauração, haja, Pai, a verdadeira Páscoa de resgate, Pai amado, que Deus, sobre a vida dessas pessoas, Pai. É o que eu profetizo sobre a vida dessas pessoas, em nome do Senhor Jesus Cristo. E a igreja diz: Amém. Que a graça de Deus Pai, Que assim o seja. amor de Jesus Cristo, Que assim e a seja. comunhão do Espírito Santo seja com todos nós para todos sempre. Amém. Graças a Deus.